Quando o dia cresceu e esquentou, o sertão no último chapadão antes da fronteira, a comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV já estava na Fazenda Medianeira entregando a boiada pantaneira. E estando com o serviço feito, chama agora os companheiros e companheiras para a lida violeira, começando a porfia com a prosa abrideira do dia. A SESEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, divulgou nesta segunda-feira, dia 1º de agosto, o seu balanço a respeito das exportações brasileiras de carne bovina em julho. E o resultado, conforme até já estava sendo esperado, ficou no jeito e no gosto de todo mundo que lida e ganha vida neste mercado. De acordo com o relatório que foi distribuído na praça, no mês passado, o volume despachado daqui para o estrangeiro chegou a 167.300 toneladas do produto in natura, o que representou um crescimento bastante satisfatório de 5,9% em relação ao período correspondente de 2021. A média diária dos embarques foi de 7.900 toneladas, com um aumento também de 5,9%, fazendo a mesma comparação. Mas muito melhores do que estes que eu acabei de falar foram os números relativos ao faturamento dos frigoríficos exportadores brasileiros. Repare bem o companheiro boiadeiro que o dinheiro apurado no julho recém-terminado somou nada menos que 1.095.500.000 dólares, o que significa um extraordinário aumento de 27% em cima do que tinha sido registrado no mesmo mês do ano passado. E a amiga fazendeira, que é ligeira nas matemáticas e aritméticas, já percebeu que se o volume, se o valor recebido aumentou mais do que o tanto de produto que foi vendido, a explicação só pode ser que o preço subiu, né? Pois o caso acontecido foi que a carne brasileira foi negociada no mercado internacional pela média de 6.550 dólares por tonelada, ou 20% a mais na comparação anual. Passando o traço nas contas, com os excelentes resultados apresentados, este foi o melhor mês de julho da história do nosso setor exportador. E pelo andar do carretão, a mesma coisa deve acontecer também com este ano presente de 2022. Logicamente que ainda tem muita água para passar debaixo dessa pinguela, né? E o vento até pode mudar de lado. Como, aliás, aconteceu no ano passado e o amigo pecuarista tem bem recordação, com a suspensão das nossas exportações de carne bovina para a China de setembro até dezembro, né? Mas, pelo menos por enquanto, a indicação é de que o apetite do povo do gigante lá do Oriente Distante continua crescente e a previsão é de um aumento na demanda nas próximas semanas, porque os importadores já estão começando a reforçar os seus estoques de carne para a comemoração do Ano Novo do calendário chinês, que é no começo de 2023. Quando a nossa sabidência é pouca para resolver os problemas e pendências da lida, carece de ter uma dose generosa de paciência para não deixar a vida entrar numa estrada enganosa. E sendo o assunto complicado, o mais recomendado então é buscar aconselhamento com um especialista, que é o que a gente vai fazer agora, aqui mesmo no nosso arranchamento, com a apresentação da conversa com o analista. Olá, meu nome é Rodolfo Silber, sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria e hoje vou trazer um pouco sobre o panorama do mercado do boi gordo aqui no Brasil. Bom, no final de junho e início de julho, vimos as cotações em patamares mais elevados que comparado com agora. Na segunda quinzena do mês de julho, já vimos essas cotações recuarem até os patamares que observamos hoje. Isso se contrapõe às expectativas que foram criadas no início de junho e julho, com um mês com ofertas menores e, em consequência, preços maiores. Porém, a oferta foi constante e, de certa forma, crescente, o que fez que as escalas se alongassem e as indústrias trabalhassem com essas escalas acima da média desse ano todo. As indústrias, por sua vez, estavam aproveitando o bom momento das exportações e os dólares em patamares mais elevados, o que fez com que elas completassem suas escalas para garantir o produto. Porém, o mercado interno representa cerca de 70% do consumo dessa carne. E o mercado interno está com seu poder de compra um pouco debilitado, o que fez com que o escoamento dessa carne fosse lento. E isso fez com que as cotações para o bovino com destino ao mercado interno reduzissem. Além disso,
a atratividade do mercado de reposição fez com que a grande parte dos produtores liberassem essas áreas, enviassem o bovino para o abate, para liberar essas áreas para o bovino de reposição. Agora, para as próximas semanas, se essa oferta de bovino diminuir e a demanda pela carne aumentar, esses preços eles podem recuperar e voltar a patamares já observados ao longo desse ano. Obrigado e até a próxima. E tendo já recitado quase a metade do noticiário que foi apurado e apartado para ser aqui apresentado aos companheiros e companheiras do Brasil inteiro, que estão aí na frente da televisão escutando esta falação, a gente pede licença para fazer um intervalo ligeiro, mas isso não vai demorar nada e é já que o serviço vai ser retomado. Já faz tempo que o companheiro boiadeiro adquiriu sabedência de que o melhoramento genético é a passagem que ele tem de comprar para garantir o seu lugar na jardineira que vai levar a pecuária brasileira no rumo do futuro. E para cumprir essa jornada por um trilho seguro, o roteiro a ser seguido começa na produtividade do rebanho, passa pela qualidade da carne e chega até a sustentabilidade da atividade. Pois estes assuntos foram discutidos e destrinchados no 26º seminário da ANCP, a Associação Nacional dos Criadores e Pesquisadores, realizado no mês passado em Ribeirão Preto, aqui no estado de São Paulo, que voltou a ser presencial depois de 2 anos no formato virtual. E para fazer o resumo do que foi falado e tirar só o sumo, a gente tem a satisfação de receber aqui a visita do médico veterinário Argeu Silveira, diretor técnico da ANCP, que vai participar do programa falando ao vivo por vias internéticas, diretamente de Barra do Garças, no estado de Mato Grosso. Boa noite, Argeu. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite para essa prosa aqui na televisão. Seja muito bem-vindo aqui na nossa casa. Boa noite, Cid. Boa noite aos amigos que estão nos dando o prazer da audiência. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Ô, Argeu, se por acaso tiver aí na nossa audiência algum companheiro que ainda não conhece, né? O que é a ANCP e o que é que ela faz? A ANCP é um programa de melhoramento genético que iniciou em 1988, portanto, nós estamos falando de quase 35 anos, e é uma parceria onde, de um lado, os pesquisadores e de outro, os associados, os produtores rurais. Então, é uma associação cujo único objetivo foi criar para atender o seu grupo de associados, aumentando a produtividade desses rebanhos. Ô, Argeu, agora quais foram os assuntos principais aí do seminário da ANCP deste ano, que voltou a ser presencial aí, como eu falei no começo aí da nossa entrevista, né? A ANCP sempre foi a vanguarda do melhoramento genético, tanto é que das novas DEP disponíveis no Brasil, muitas delas nós somos pioneiros, né? A gente sempre foi a vanguarda da tecnologia dos programas de melhoramento genético. E não podia ser diferente nessa volta, onde nós abordamos temas de sustentabilidade, de rentabilidade, de novos avanços genéticos, de novas DEPs, que algumas já estão em execução, como novos índices econômicos, dos quais a ANCP é o pioneiro e lançou agora outros índices econômicos, também uma prospecção de índices econômicos que vem no futuro para nos ajudar na lucratividade. Como é que a seleção e o melhoramento genético podem ajudar a aumentar a sustentabilidade da pecuária brasileira, Argeu? Sim, nós temos uma situação interessante que as áreas em abertura no Brasil ou já estão abertas ou têm restrições ambientais de abrir, ou seja, é muito pouco provável que a gente vai continuar abrindo áreas, né? Ou a velocidade de abertura vai cair, já caiu significativamente. E isso está fazendo ocorrer uma competição pelo espaço físico de produção, com a soja, com a cana, com outras atividades, que é muito bom, porque o produtor deixa de ser escravo de uma única atividade. No entanto, para que o nosso produtor possa continuar com a pecuária, nós temos que tecnificar a pecuária. Nós temos que nos equiparar com o frango, com o porco, com a cana, ou seja, nós temos que fazer a tecnologia ser uma aliada nossa presente, porque o que está em jogo é você ocupar o mesmo espaço para produzir soja ou para criar boi, para produzir cana ou para criar boi, né? E para isso a gente tem que ter uma rentabilidade adequada, competitiva, para que o produtor possa ter opções, né, de continuar na pecuária sem ter que pagar o custo de produzir pecuária,
senão se a gente não tiver uma adoção de tecnologia, e graças a Deus as tecnologias estão aí, nós corremos o risco de ficar só nas áreas periféricas, ou seja, naquelas áreas que o produtor não tem outra opção de produção. E nós temos hoje recursos tecnológicos para equiparar a produção. Nós temos exemplo aí, criadores em Goiás, por exemplo, que tem várias atividades e a mais rentável é a pecuária, né? Quando tocada com alta tecnologia. Hoje, o sistema de avaliação de reprodutores que a gente tem aqui no Brasil é capaz de reconhecer animais que no futuro podem contribuir para o aumento da sustentabilidade da pecuária nacional? Não tenha dúvida, sabe? Hoje, se a gente olhar o mundo como um todo, e isso é uma coisa bem interessante, as fazendas mais tecnificadas no mundo estão no Brasil e, sobretudo, na raça Nelore, né? E eu estou dizendo isso comparando com Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, Europa. As fazendas de maior ganho econômico e genético estão no Brasil, e isso é muito bom para a nossa comunidade. Nós temos um desafio a enfrentar, que é qualidade de carne, né? Esse é o grande desafio que nos resta enfrentar. Em relação às outras características de crescimento, de eficiência alimentar, de precocidade sexual, de fertilidade, de habilidade materna, de rendimento frigorífico, nós estamos caminhando bem e já temos tecnologias e DEPs com robustez suficiente para nos ajudar na parte de eficiência alimentar e tudo mais. Falta a parte de qualidade de carne, que nós estamos dando os primeiros passos. Agora, o consumo de carne bovina está despencando aqui no Brasil, né, Argel, por causa do preço. De que forma a tecnologia moderna e o melhoramento genético podem ajudar a mudar essa situação? Nós precisamos oferecer ao produtor um produto de melhor qualidade, né? Isso tranquilamente. A gente hoje não pode pensar num produto de boa qualidade para vender para a Europa e para os mercados compradores e vender um produto de qualidade menor aqui no Brasil. Para isso, nós temos que mexer em qualidade de carne e isso nós estamos fazendo. Os primeiros passos já estão sendo dados e são abates de seleção, né? São muito diferentes de abate demonstrativo, onde você pega lá um número de animais, escolhe alguns, mata e chama a imprensa. O que a gente tem feito são abates de seleção com toda a tecnologia de utilização, com abate de todos os animais e enviado amostras, inclusive, para os laboratórios de qualidade de carne. Nós já estamos aí no 3º ano de abate e muito próximo de começar a mostrar ao mercado esses resultados. Nós precisamos de uma carne de melhor qualidade para agregar valor na roupa exportada, né? Já que o Brasil é um grande vendedor de carne barata, de carne commodity, né? Nós não disputamos o mercado de excelência das carnes nobres. Ao mesmo tempo, nós precisamos oferecer para o mercado interno uma carne de melhor qualidade a baixo preço. E esse é um grande desafio. E isso só é possível a gente aumentando a produtividade e a rentabilidade dos nossos associados. Muito bom. Agora, considerando que não é só por boniteza que a gente cria gado, né, Argel? Como é que a pesquisa genética pode ajudar o fazendeiro brasileiro a ganhar mais dinheiro, claro? Sim, esse é o grande desafio que nós temos, né? A gente veio nós temos uma herança cultural de trabalhar em 300, 400 anos só selecionando por fenótipo, né? E eu não sou contra o fenótipo, eu não sou contra a beleza, eu gosto de animais bonitos, todos nós gostamos. O grande desafio que nós temos é, além da beleza, agregar produtividade. Ou seja, a gente parar de usar a beleza como bengala para não selecionar a produção, né? Que essa é uma coisa que nós temos que abrir mão. Nós continuamos gostando de animais bonitos, a gente busca esses animais, todo mundo gosta desses animais. Agora, nós não podemos mais, com o discurso da beleza, usar isso como bengala contra a produtividade. Nós precisamos, além da beleza, agregar produção, e isso é uma coisa, uma imposição. Ou a gente dá conta de aumentar a produtividade dos rebanhos, ou a gente vai perder espaço cada vez mais para as outras atividades, que é o que vem acontecendo, né? Às vezes, por exemplo, tem regiões de terra fraca que há pouco tempo atrás estava se arrendando áreas a R$300 por ano para eucalipto, ou seja, aqueles produtores que estavam lá não estavam conseguindo produzir isso. É bem verdade que hoje os valores de arrendamento são um pouco maiores, mas é recente de pessoas que fizeram contrato de longo prazo por R$300 por ano, e a gente tem que respeitar que esse produtor não estava conseguindo produzir isso com pecuária, ou seja, ele não estava conseguindo ganhar nenhuma arroba por hectare ano,
E isso é uma realidade que nós temos que enfrentar e humildemente, mas do lado bom, né, que a gente pode deixar para as pessoas, é que a tecnologia existe e ela está disponível para todo mundo. Muito bom. Argeu, queria agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa. Lembrar que a gente está sempre com a porteira aberta, viu? Quando tiver alguma coisa nova, alguma novidade para contar, liga para a gente prosear mais um pouquinho. Obrigado, viu, Argeu? Grande abraço para você e grande abraço para todo mundo aí. Obrigado, Sidney. Coloca a NCP sempre à disposição. Com certeza, grandes novidades estão aí. Boa noite, muito obrigado pelo espaço. Um abraço. Tendo despachado o ponteiro sozinho na frente para maliciar o caminho, sondar o trieiro e ver se dá para encurtar o roteiro, a gente vai encostar a boiada num recuo da estrada e fazer uma rápida parada para retomar em seguida a empreitada e destrinchar na próxima parte da jornada o caso que está sendo passado com boi gordo no mercado. E a manchete chamadeira para este assunto é a seguinte, vai ouvindo. Com a exportação subindo e a previsão de melhora no consumo aqui no nosso próprio terreiro, a nossa praça boiadeira ainda continua padecendo de febre paradeira, mas o carretão já está ensaiando uma mudança de direção. O intervalo é ligeiro e não vai demorar nada para a gente voltar, é só aguardar para conferir. Seguindo em frente no batente de destrinchar e fatiar a informação verdadeira que não pode faltar para orientar o companheiro na lida boiadeira, a gente passa a apresentar agora o noticiário e o comentário a respeito do fato que foi passado com boi gordo no mercado. O mês de agosto já está estreado e entrado no calendário, mas assim como aconteceu no seu primeiro dia, no segundo, o caso também foi, mais uma vez, de paradeira no mercado pecuário. Conforme a gente tem falado aqui, com frequência e a companheira fazendeira tem bem sabedência, a primeira parte da explicação para este comportamento da nossa praça boiadeira é o esticamento da programação de abate da indústria, sendo que, em algumas regiões, o dono do frigorífico já tem a garantia de fornecimento de mercadoria para até 15 dias daqui para frente. A questão é que, considerando que a gente está na estação mais seca do ano e o inverno ainda está longe de chegar ao fim, nas invernadas não sobrou mais nada além da palhada ressecada do capim. E pela lógica da natureza, esta hora de agora deveria ser de forte encurtamento na oferta de gado terminado e de disparada na cotação. Pois foi exatamente neste trieiro que o carretão andou no começo do mês passado, mas para decepção geral dos companheiros pecuaristas, não demorou quase nada e o vento mudou de lado, com o mercado saindo do roteiro costumeiro e passando então a padecer debaixo de forte pressão baixista. Não é segredo para ninguém que quem ajudou a indústria a fazer esse devorteio foi o tal de boi a termo, que nessas alturas do ano sempre aparece no meio das conversas para complicar a negociação e segurar a cotação, né? Mas para quem está mais zerado na lida de gado, esta aparição não é surpresa, nem chega a ser assim uma assombração criada para atrapalhar a vida do companheiro que está querendo vender boiada. Porque algumas semanas atrás, esses animais foram comprados por alguém que, na ocasião, pagou um preço certamente vantajoso para o fazendeiro, né? Claro que para o frigorífico esse procedimento foi lucroso até agora, mas essa aparente fartura de mercadoria tem hora marcada para acabar. O caso é que o abastecimento hoje está sendo feito exclusivamente pelo confinamento, que nesta atual temporada sofreu um substancioso encurtamento no tamanho do rebanho fechado na sua primeira rodada. Essa que está começando a chegar no mercado agora, né? É verdade verdadeira mesmo que, com a recente queda nos preços tanto do boi magro quanto do milho, que é a base da alimentação do gado no coxo, o custo do confinador já diminuiu, mas é só no segundo giro que isso vai ajudar a aumentar a produção. Por outro lado, a previsão é de uma melhora no consumo aqui no nosso próprio terreiro, com o pagamento do salário mensal ao trabalhador empregado e dos auxílios financeiros extraordinários do governo federal para algumas categorias profissionais e para o povo mais necessitado. Ao mesmo tempo, conforme até já foi falado aqui na abrideira desta função, o setor exportador continuou nadando de braçada neste julho recém-terminado, com o volume embarcado daqui para o estrangeiro apresentando um substancioso crescimento e o preço do produto brasileiro disparando e subindo mais ligeiro do que rojão de vara em festa de São João.
Juntando tudo, o resultado foi que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 7 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro, sendo que desta vez a arroba subiu em 4 praças, mas ainda caiu nas outras 3. Começando então a recitação da lista pela pior notícia, que é para deixar melhor para o final, a gente registra que em Barretos, em Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, o boi foi rebaixado para R$ 301,50 para pagamento a prazo, estando já descontada a parte do fundo rural. Em Três Lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul, a vaca piorou para R$ 263. Já em Dourados, o mercado andou para o lado contrário e a fêmea aumentou para R$ 271. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, foi o boi que subiu sozinho para R$ 280,50. No sul da Bahia, a vaca reagiu e já está sendo negociada a R$ 271. E em Santa Catarina, a arribada foi geral, com o macho indo para R$ 319 e a fêmea para R$ 289,50. Eu quero ficar no meio dos arvoredos, respirando fundo, perdendo meus medos, escutando o coração do mundo, sem chapéu para não esconder a vista do céu, e esperar na roda da cabriúva até passar a chuva, para depois me fartar de comer goiaba, manga, gabiroba e jabuticaba, sozinho, só eu de gente junto com os passarinhos, e depois matar a sede no corguinho, esticar uma rede na sombra do pé de ingá e me espraiar até adormecer sem ter preocupação com a hora de acordar. Esta e muitas outras trovinhas inspiradas nas velhas toadas que cantavam a beleza que sobeja na nossa vida sertaneja, estão publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que continuam à disposição de quem também tem a mesma paixão pela nossa cultura roceira. Aproveitando a ocasião, eu estou fazendo a sugestão para o companheiro e para a companheira que estão procurando um presente diferente para o Dia dos Pais, de comprar logo a coleção inteira. E quem quiser saber como fazer, pode ligar para mim mesmo, no meu telefone celular, que é o 11 98 224 1807. 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymascio@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E sendo a lida do peão estradeiro a de levar a boiada e a vida sempre em frente, a gente anuncia aqui a despedida do povo desta freguesia e pega de novo a estrada, deixando já a nossa volta marcada para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.